Olá, boa tarde. Que bom vê-lo aqui na nossa quarta aula aqui comigo, o professor Edmilson, fazendo, assim como a terceira aula, fazendo uma revisão, né, do conteúdo que foi ministrado na escola antes da parada da pandemia. Vamos lá? Agora o tema vai ser movimento retilíneo uniforme. Você deve estar lembrado que no movimento retilíneo uniforme é um movimento, como o nome diz, em linha reta, retilíneo, movimento em linha reta. E uniforme, o que é uniforme? É velocidade, velocidade constante, ou seja, o movimento retilíneo uniforme, ou MRU, é um movimento no qual o corpo está se deslocando em linha reta e sempre com a mesma velocidade. Do início ao fim do movimento, a velocidade é a mesma, a velocidade é constante. Ok? Então vamos lá. A velocidade, né, calculada aqui no movimento retilíneo uniforme, ela é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Esse símbolo, esse triângulo, esse significa variação. Variação. O que é a variação, professor? O que é a variação de espaço? A variação de espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, é a posição final, a posição onde terminou o movimento, menos a posição onde iniciou-se o movimento. E a variação de tempo? Segue a mesma linha. A variação de tempo é o tempo final, ou seja, o instante em que terminou o movimento, menos o instante inicial, o instante em que o movimento se iniciou, o instante em que ele começou. Ok? Então, a velocidade vai ser a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Lembrando, movimento retilíneo uniforme é um movimento em linha reta com velocidade constante. Ah, professor, se fizer uma curva, já não é mais movimento retilíneo uniforme. Professor, movimento circular, menos ainda, né? Movimento retilíneo uniforme só em linha reta e com velocidade constante. Ah, professor, ele está em linha reta, mas a velocidade aumentou, diminuiu, então não é movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, movimento em linha reta com velocidade constante. Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Segue comigo. Nesse exemplo, eu tenho um veículo aqui que está numa estrada retilínea, uma estrada reta, né? E ele passa pelo quilômetro 10 dessa estrada, né, às 14 horas. E ele segue em linha reta por essa estrada e às 18 horas ele chega ao quilômetro 298. Né? Qual é a velocidade deste veículo durante esse trajeto? Né? Eu sei que se trata de um movimento retilíneo uniforme, porque a estrada é retilínea, a estrada é reta, né? E a velocidade do início ao final do percurso foi constante. Então, bora lá calcular isso aqui? Vamos lá. A velocidade é igual a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, primeira coisa, nós vamos determinar a variação de espaço e a variação de tempo para esse exercício. Vamos lá? Variação de espaço. A variação de espaço é igual a posição final menos a posição inicial. Vamos lá. A variação de espaço é igual. Qual é a posição final? Onde é que o movimento terminou? Terminou no quilômetro 298. E a posição inicial? Onde é que ele começou? No quilômetro 10. Então, tem que a variação de espaço é 298 menos 10. Então, a variação de espaço é 288. Então, esse veículo percorreu 288 quilômetros. E o tempo, professor? Qual foi a variação de tempo? Vamos lá. A variação
de tempo é igual o tempo final menos o tempo inicial. Então, a variação de tempo é igual. Quando aqui o movimento terminou? Olha, ele terminou às 18 horas. Então, tempo final, 18 horas. E quando o movimento se iniciou? Quando o movimento se iniciou, foi às 14 horas. Eu comecei a contar às 14 horas. Eu liguei meu cronômetro aqui. Ó. Aqui que começou o estudo do movimento. Então, aqui, ó, às 14 horas. Então, a variação de tempo é igual a 18 menos 14, 4 horas. Então, ele percorreu 288 quilômetros em 4 horas. Lembrando, com velocidade constante e em linha reta. Vamos calcular? A velocidade é igual à variação de espaço. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. A velocidade é a variação de espaço dividido pela variação de tempo. Vamos lá. A velocidade é igual. Qual foi a variação de espaço? 288 quilômetros. E qual foi a variação de tempo? A variação de tempo foi de 4 horas. Opa! Não quer escrever, não? Espera aqui. Opa! 4 horas. Bom, 200, vamos efetuar a conta agora. 288 dividido por 4, né? 2 não dá para dividir por 4, mas 28 dá. 28 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. 28 nada. Abaixo 8. 8 dividido por 4 é 2, porque 2 vezes 4 é 8. Para 8 nada. Então, 288 dividido por 4 é igual a 72. Vou colocar o resultado aqui. 72. Acabou, professor? Não! Coisa importante aqui. É 72 o quê? 72 quilômetros, porque a distância está em quilômetros, por hora. Porque o tempo está em horas. Professor, a velocidade, o movimento uniforme, sempre calcula em quilômetros por hora? Não! Assim como a velocidade média, pode ter uma variedade enorme de unidades. Quilômetros por hora, quilômetros por segundo, metros por segundo, quilômetros por minuto. Pode ter uma variedade enorme de unidades. Mas assim como na velocidade média, a unidade mais importante é o metros por segundo. Por quê, professor? Porque tanto na velocidade média quanto no movimento retilíneo uniforme, a velocidade, a unidade principal é a do Sistema Internacional de Unidades, que é metros por segundo. Ela é a mais importante. Mas isso não impede que a gente calcule a velocidade em outras unidades, como essa daqui. Ah, professor, mas está em quilômetros por hora. E equivale a quanto em metros por segundo? É simples. Olha só. Se você tem uma velocidade em quilômetros por hora e quer passar para metros por segundo, basta você dividir pelo fator de conversão, que é 3,6. E o contrário também pode. Se você tiver a velocidade em metros por segundo e quer passar para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6. Como nós temos aqui em quilômetros por hora e queremos saber a velocidade no Sistema Internacional de Unidades, que é o metros por segundo, a gente então vai dividir por 3,6. Então eu pego aqui, ó, o 72 e vou dividir por 3,6. Eu tenho aqui uma casa depois da vírgula, então coloco uma vírgula igual às casas. Agora uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Posso então cancelar as vírgulas. Eu tenho 720 dividido por 36. 7 não dá para dividir por 36, mas 72 dá. 72 dividido por 36 vai dar 2, porque 2 vezes 36 é 72. 72 menos 72 vai dar 0. Abaixo 0, vem para cá.
deu 20. Isso quer dizer o quê? Que 72 km por hora equivale a 20 metros por segundo. Bom, pessoal, por hora, tá bom? Eu convido você a revisitar os seus cadernos, a refazer alguns exercícios. Vai ser muito legal, vai ser muito importante. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá!